A adolescente confessa ter matado o taxista por falta de dinheiro para pagar a corrida. E categoria pede mais segurança. Amazonas tem o maior número de abstenções no Enem. 37% dos candidatos não fizeram as provas. Cesta básica aumenta pouco mais de 2%. Feijão e óleo ficam mais caros e o preço da carne cai em Manaus. Região Norte é apontada como a responsável pelo maior crescimento do PIB para 2017. E ainda, Jeep, que já rodou mais de 25 mil quilômetros em 2 anos, chega a Manaus. Na bagagem, lições de vida e de respeito ao meio ambiente. Agora, uma crítica na TV. Boa noite. Um taxista foi morto no fim de semana no bairro Coroado. Segundo a polícia, o suspeito é um adolescente de 17 anos que confessou o crime porque não tinha dinheiro para pagar a corrida. Leonardo Mascarenhas foi enterrado no cemitério do Tarumã no domingo pela manhã. Indignados, os colegas de trabalho pediam justiça. Cadê os órgãos competentes? Cadê a segurança do nosso estado? Quantos pais de família vão poder passar por isso de novo? Quantas famílias vão sofrer por causa disso? Por causa da insegurança? Os nossos representantes legais aí possam mudar essa situação. Diminuir, pelo menos. Sabemos que é impossível acabar. Leonardo foi morto na madrugada do sábado com 2 facadas em um assalto na rua Cristo Rei, no bairro do Coroado, na zona leste da capital. O taxista de 29 anos chegou a ser socorrido por um colega e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pediu ajuda do taxista e o taxista acabou levando ele até o SPA do Coroado. Ele estava com vida ainda, acabou pedindo para voltar lá para passar para o banco do passageiro. Ele passou, só que quando chegou no SPA já não estava mais não estava respirando e tal, estava bem mal já. Um adolescente de 17 anos se apresentou na delegacia especializada em atos infracionais e assumiu a autoria do crime. Ele confessou que matou o taxista porque não tinha dinheiro para pagar a corrida. Começou a ligar para a mãe dele também falou que não tinha dinheiro. Chegando lá, ainda entrou dentro da casa, mas não tendo dinheiro, voltou e o taxista não quis aceitar as desculpas dele. Né? No momento que começou uma discussão e durante a discussão se desentenderam, o momento em que ele voltou dentro da casa, pegou uma faca e furou o taxista. Leonardo era administrador, mas trabalhava como taxista há 6 anos. Tem família, tem esposa, ficaram 3 filhos, né? E a esposa dele está grávida de 5 meses também, né? De gêmeos. E é isso, foi muito lamentável. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar um rapaz de 20 anos. Ele confessou que atirou porque a vítima tentou fugir durante o assalto. A família não conteve a revolta e invadiu a delegacia para confrontar o responsável pela morte de Leonardo Espírito Santo, de apenas 20 anos. A mãe de Leonardo declarou que todos ainda sentem a falta do jovem e esperam que o assaltante seja punido. Assassino que acabou com a vida do meu filho, que hoje em dia acabou com a nossa família. A gente está sofrendo muito, 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 muito. O meu filho era um bom filho, era um exemplo de rapaz, um bom filho, um bom neto, um bom sobrinho. Ele só queria trabalhar. O atirador que tirou a vida de Leonardo é o motoboy Orlando Oliveira Pereira. Ele foi capturado no bairro Coroado na última sexta-feira e confessou que atirou porque Leonardo tentou fugir durante o assalto. Depois de matar o jovem de apenas 20 anos, o suspeito resolveu trocar a moto que ele utilizava por essa daqui, que também é vermelha. Foi assim que a polícia conseguiu encerrar as investigações. Os policiais encontraram pelo menos outras 2 vítimas que contaram em depoimento que foram assaltadas por um homem na mesma área e ele utilizava uma moto vermelha. As investigações prosseguiram e a polícia acredita que ele pode ter feito outras vítimas. De acordo com o delegado, Orlan já tem passagem pela polícia. Agora, com o latrocínio, a
A polícia espera que ele não saia tão cedo da prisão. O histórico dele é bastante extenso. É a 6ª vez que esse indivíduo vai ser preso. Então nós percebemos aí a periculosidade desse infrator, né, que acabou ceifando a vida de uma vítima, de um trabalhador que estava saindo no momento, esperando o coletivo para ir trabalhar. O fim de semana foi de prova para milhares de pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Em todo o Brasil foram quase 9.300.000 inscritos. Aqui no Amazonas, 200.000 pessoas se inscreveram, mas nem todo mundo chegou no local das provas antes do fechamento dos portões. Esse ano o Amazonas registrou a maior abstenção do país. 37% dos candidatos não compareceram aos locais de prova. Teve gente que deixou para sair de casa na última hora e acabou encontrando os portões fechados. Eu moro muito longe, aí demorei a pegar mototáxi. E, poxa, e agora? Tentar ano que vem. Para não correr o risco de entrar nessa estatística, outras pessoas chegaram com mais de 1h30 de antecedência. Sempre bom, né? Ficar aqui, relaxar um pouco antes de começar as provas. E também é sempre bom chegar cedo, né? Garantir seu lugar aqui para evitar futuros problemas. No primeiro dia do exame, os candidatos fizeram as provas de ciências humanas e da natureza. No segundo dia, as de linguagens e códigos, matemática e redação. Segundo o INEP, 768 participantes foram eliminados, a maioria por portar equipamento eletrônico durante a prova. O gabarito do Enem sai nesta quarta-feira e o resultado oficial para todos está previsto para o dia 19 de janeiro de 2017. E uma candidata foi assaltada depois de fazer a prova do Enem no sábado. O crime aconteceu em frente à escola Fuete Paulo Mourão, no São Jorge. Depois do roubo, os 4 suspeitos que estavam em um táxi trocaram tiros com a polícia. Um deles acabou sendo atingido de raspão. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 22 e um celular. A vítima foi levada para o SPA do São Raimundo e liberada em seguida. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. E o Corpo de Bombeiros do Amazonas está capacitando militares de Manaus e de mais 5 estados com um novo método de combate a incêndios em locais fechados. A nova técnica utiliza o mínimo de água possível. A nova técnica é conhecida como flashover. Nela, os bombeiros trocam o jato contínuo de água por pequenos esguichos. Isso, segundo esse instrutor que veio de Goiás, é mais eficaz. O treinamento ele visa o combate a incêndio com o mínimo uso de água, de forma que a gente consegue preservar mais o patrimônio e também garantir que as pessoas que se estiverem no local não sofram com o vapor de água produzido, quando nós lançamos muita água. Inicialmente, 21 militares do Corpo de Bombeiros de 5 estados receberam a formação. Foram 3 semanas de atividades teóricas e práticas. Nessa terça-feira, mais 18 militares serão capacitados. Com isso, o Corpo de Bombeiros do Amazonas passará a utilizar a nova técnica para combater incêndios em locais fechados. A ideia do curso é fazer com que a nossa tropa tenha muito mais capacidade de combater incêndio. A gente entende que incêndio às vezes é jogar água. E com este curso a gente chegou à conclusão que não é a primeira ideia de combate a incêndio é jogar água. Você tem vários outros recursos, como a abertura de porta, evitar que entre muito oxigênio no ambiente para que o incêndio não se alastre. Tenente Adson foi um dos militares do Amazonas que fez o curso. Ele e os outros colegas enfrentaram temperaturas de aproximadamente 1000 graus. Um treinamento exaustivo, mas necessário, principalmente porque a partir de agora ele também terá a responsabilidade de ensinar a nova técnica para outros militares. É um enriquecimento, uma troca de experiências incrível. A gente vai ganhar a população na hora que vocês precisarem aplicar essas técnicas. Com certeza, né? Um bombeiro mais preparado significa uma melhor qualidade de serviço prestado à população. E agora vamos ver como é que está o trânsito na cidade pelas câmeras do CIOPS. Vamos dar uma olhadinha? Essa é a Avenida Coronel Teixeira, ali no cruzamento com a Avenida Laguna, que dá acesso ao Lírio do Vale, zona oeste da cidade. A via da direita, a gente vê que está mais intenso o trânsito, segue em direção à Ponta Negra. A da esquerda está mais tranquila nesse momento, está indo em direção ao São Jorge. Então, trânsito intenso agora à noite, ali em direção à Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira, no cruzamento com a Avenida Laguna, ali na zona oeste da cidade. Então, o trânsito está bem intenso nesse momento, trânsito lento
na Coronel Teixeira, no sentido da Ponta Negra. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito para você. E a seguir, o governo pode responder na Justiça pela falta de pagamento de direitos trabalhistas aos temporários demitidos da Suzano. E ainda, para quem está pensando nos enfeites de Natal, que tal dar uma olhada no centro da cidade? Tem decoração para todo tipo de gosto. Os detalhes já já.